Salve, meus amigos, boa tarde para todos vocês. Vamos aqui trazer um complemento sobre o vídeo de Fábio Matheus de ontem, tá, gente? Só para deixar claro. Temos atualizações também sobre o caso Mariano Sosso, que hoje é o foco da diretoria do esporte para, de fato, ir em busca dele lá na Argentina e trazer ele de volta para o esporte para continuar aqui o projeto Série B, o projeto de Mariano Sosso. Bom, vamos começar com o Fábio Matheus rapidez aqui, tá? Com fissura na tíbia, Fábio Matheus deve voltar a jogar no Sport em maio. Ainda sem jogar nesta temporada, o volante do Leão chegou perto de ser negociado com o Cuiabá, também com o Remo, já estava tudo apalavrado, tudo certo, mas acabou dando errado, e aí ele acabou não sendo aprovado nos exames médicos lá no Cuiabá, voltou para o Sport, enfim. Todo aquele embrulho de Fábio Matheus, né? Ele sai do Sport e vai para o Remo, só que não fechou, não assinou contrato. Volta para o Sport, depois ele fecha com o Cuiabá, foi para o Cuiabá, se apresentou para fazer os exames médicos, acabou sendo reprovado e ele acabou não assinando o contrato com o Cuiabá, ele voltou para o Sport e aí a informação é que ele está com a fissura na tíbia, né? E aí eu queria trazer aqui uma informação para vocês. Eu não sou médico, vai ter alguns médicos aqui no canal, que tem vários que me acompanham, inclusive um salve aí para todos, que podem até deixar nos comentários de forma mais específica. Eu fui pesquisar de forma bem leiga. Por quê? Porque eu não sou médico, eu não faço parte da área de medicina, nem da área da saúde para afirmar coisas com propriedade. Mas eu fui dar um Google rápido. Ó, dá um Google, né? Meu Deus, parece que eu sou velho. Dá um Google. Eu fui pesquisar. Jogadores com a fratura na tíbia podem ingerir bebida alcoólica? Fiz essa pergunta assim rápida, só para ter uma noção. O consumo de cerveja, uísque ou qualquer bebida alcoólica deve ser evitado durante a recuperação de uma lesão na tíbia, fratura ou cirurgia. O álcool atrapalha a consolidação óssea, aumenta os riscos de infecções, prejudica a cicatrização e interage negativamente com medicamentos, atrasando a sua recuperação. Pois bem, eu até falei no vídeo de ontem que eu não acho que era caso de punição, não. Mas a depender da situação, porque eu não sou médico, talvez era caso de punição que aconteceu aí nas últimas horas em relação a Fábio Matheus e também a Edson Lucas, tá? A gente focou mais em Fábio Matheus porque é um garoto da base que a gente acreditava muito, que tem um enorme potencial, mas por vários fatores extracampo aqui em Pernambuco, aqui em Recife especificamente, acaba que a carreira dele fica sendo atrasada pelas más influências, pelas más companhias que ele tem aqui em Recife. Então, assim, vocês estão vendo. Ingerir bebida alcoólica, você ir pra farra, ir pra noite, em tese, não é bom. E não fica com aquele discursinho de Romário, Renato Gaúcho, Bebeto e não sei quem, de 40 anos atrás, que os caras são gênios da bola e que ganharam Copas do Mundo. Eu não tô falando de Renato Gaúcho especificamente, tá? Mas a maioria, né? Vampeta, eu bebia cachaça e depois a gente ganhava tudo. Meu amigo, tu tá falando de jogador de seleção brasileira. Tu tá falando de jogador que ganhou Copa do Mundo. Porra, pelo amor de Deus. E outra, só pra complementar aqui, hein? O que é que o Fábio Matheus ganhou? Ele já é um jogador super consolidado no Brasil? Não. E outra, o futebol mudou, hein? Mudou e muito, hein? Quem só não vê, quem não quer. Antigamente, tu poderia ser um pouco mais desleixado em relação a isso. Porque meio que todo mundo era. Eu tô exagerando. Hoje, cada vez mais, os treinadores, diretorias, internamente, todo o futebol, o ecossistema do futebol está relacionado a aprimorar o condicionamento físico dos atletas, melhorar a qualidade do sono, melhorar a capacidade de explosão, melhorar a capacidade de recuperação física. Você estando na lesão, tomando cachaça, eu não acho que o jogador tá certo, não. Muito pelo contrário, ele está errado. E outra, esse discursinho de o jogador faz o que quiser na folga, eu discordo frontalmente, tá? Férias, beleza, outra circunstância. Tô de férias, irmão, terminou a temporada, só vai voltar a reapresentação daqui a um mês. Dane-se. Entre aspas, tá? Meio que dane-se. Eu nem estaria fazendo vídeo nenhum aqui. Agora, a Série B pegando fogo e Edson Lucas. Isso é pra Edson Lucas também, viu? Pra todo mundo. Na cachaça? Na farra? No meio de um campeonato? No meio de uma temporada? Eu discordo frontalmente disso. Bom, régua passada nisso, fizemos um vídeo um pouco mais completo, um pouco mais cheio ontem à noite. Vou deixar o link aqui no card. Vamos agora para a informação sobre Mariano Sosso. Ó, nesse momento estamos com 111.108 inscritos. Se inscreva aqui no canal também, tá? Para fortalecer. E ative as notificações.
cerca de 40, 50% da galera que acompanha aqui os vídeos não se inscrevem. Se inscrevendo, aí a gente aumenta ainda mais o ecossistema Luiz Heitor aqui que todo mundo gosta de acompanhar, né? Bom, aquele abraço para todos vocês. Mais uma vez, deixa o like, se inscrevam. Vamos para Montenegro Cargas, depois a gente volta para falar sobre Mariano Sosso. Vambora! Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Meus amigos, é o seguinte, a informação publicada primeiro por Luna, né, que publicou foi ele, Felipe Luna, um salve aí para ele. Ele publicou essa informação, acho que desde semana, sei lá quando, faz uns 10 dias, acredito que por volta disso e tal. E ele foi trazendo informações lá no Twitter, né? As atualizações e tal, tudo mais. E aí o GE primeiro falou, não, porque a diretoria nesse momento enxerga que um perfil de treinador gringo não é o ideal, porque é um treinador estrangeiro, para se adaptar ao elenco e tal e tudo mais. Teria mais dúvidas do que certezas. E talvez no meio de uma temporada ele queira trazer 5, 6 gringos e talvez não é o perfil ideal que a diretoria quer. Enfim, existia mais dúvidas do que certeza na informação trazida pelo GE ontem durante a noite. Aí teve algumas atualizações, né? Até a publicação desta matéria ainda não houve proposta formal do Sport, importante frisar. Mas, a informação sobre o interesse do Sport em Sosso foi avançada inicialmente pelo jornalista Felipe Luna e confirmada pelo GE com múltiplas fontes. A direção rubro-negra repensou critérios e passou a admitir a contratação de um técnico estrangeiro, que inicialmente não estava nos planos. Aqui eu não sei até que ponto a diretoria de fato repensou os critérios ou até que ponto o GE meio que tentou se desvencilhar ali para colocar uma atualização mais precisa e correta da informação. Enfim, aí eu não tenho essa informação específica, tá? Mas o que eu recebi também nos últimos dias é que a diretoria já estava inclinada a tentar contratar Mariano Sosso, entrar em contato com ele mais forte. Era o foco depois de Eduardo Batista, Tencate e Dalpozo recusar, meio que o foco foi Sosso o tempo todo. Não tinha muitas dúvidas em relação ao perfil do nome Mariano Sosso, tá? Bom, mas enfim. Na intenção de contratar Mariano Sosso, a diretoria do futebol rubro-negra buscou informações sobre salários e colocou condições a respeito do elenco. Isso aqui é um ponto importante, hein? O que numa primeira conversa entre o executivo de futebol Ítalo Rodrigues e o staff de Sosso na semana passada não tinha sido tratado. Sobre o elenco em relação a enxertar elenco com gringos ou não, né? Critérios para montar o elenco, inclusive, será o ponto determinante para o desfecho positivo ou negativo do acerto entre Mariano Sosso e o Sport. O GE apurou que o clube pôs na mesa o planejamento de manter o trabalho com atletas predominantemente brasileiros e não estrangeiros ao longo da temporada, especialmente na janela do meio do ano aberta em 20 de julho. Ou seja, a diretoria está restringindo, está filtrando o número de gringos aqui para essa temporada. Sequelas da gestão nefasta de Yuri Romão, né? Ano passado a gente teve o quê? 9 gringos por volta disso. Gonçalo Paciência, João Silva, dupla nacionalidade. Aí a gente tinha até Tite Ortiz até determinado momento, tinha Fabrício Domingos até determinado momento. Tinha vários, cara. Eu não vou lembrar agora o nome de cabeça de todos não, tá? Bom, o tempo vai passando, a gente não vai lembrando às vezes de todos aqui de cabeça. Rivera, tinha Rivera também. Lene Lobato até determinado momento estava aqui. Enfim, aí tá. Complementando. Sosso tocaria a construção do novo grupo dentro do padrão de normalidade, entre aspas, né? Padrão de normalidade. E nessa temporada a gente tem apenas um gringo, que é Carlos de Pena, muito identificado com o clube. A todo momento é o cara que puxa o casar no vestiário, puxa a palavra ali na pré-eleção com o grupo de jogadores. Então é um cara que se identificou muito rápido com o clube, assim como o Iago Felipe. Desde que com a condição de se adaptar ao mercado nacional e em paralelo manter a autonomia do Departamento de Mercado do Leão, que apoia a diretoria nas contratações. Vamos lá. Ou seja, ele teria que se readaptar ao mercado nacional e não ficar indicando gringos de um mercado estrangeiro, tá? Agora sim,
isso é um perfil da diretoria do Sport. Será que é um medo de Sosso? Será que é um medo de Sosso indicar vários gringos que acabam não dando tão certo assim? Ou será que de fato já era um planejamento desde o início da temporada? Fica esses pontos de dúvidas aí no ar, né? Mas, ok. A disponibilidade do argentino empregado na Justiça para vir de imediato é outro fator que pesa na balança. Na manhã desta terça-feira, o GE apurou que Mariano Sosso ainda deseja encerrar os últimos jogos que tem a cumprir na primeira fase do Campeonato Argentino, que inclusive o Defensa perdeu ontem, 2-1. E vários publicando lá no perfil oficial do Defensa. Fora Sosso, torcedor do Sport comentando isso, tá ligado? O time querendo que ele saia logo para vir pro Sport. O time encerra a participação na primeira fase da Apertura no dia 3 de maio contra o Gimnasia Mendoza. Até lá o Sport disputará mais 3 jogos pela Série B. Aí é loucura. 3 de maio, porra, são 4 semanas. 3 semanas ainda, é loucura. América Mineiro, Grêmio Novo Horizontino e Ceará justamente no dia 3. A ideia era primeiro dia 23 de abril, agora já é 3 de maio. Aí é loucura, pô. Se a negociação for concluída com sucesso, Sosso retornaria à ilha praticamente 2 anos depois de sua demissão, em julho de 2024. Bom, vamos aguardar. Vale a pena a gente debater um pouco sobre essa matéria em relação a peças, né? Ano retrasado, Sosso indicou alguns nomes que acabaram dando certo. Na média, tô colocando na média. Fabrício Domingos jogou muita bola aqui. Tite Ortiz ajudou. Lene Lobato ajudou no finalzinho, mas não foi uma boa contratação. Não foi uma boa indicação de Sosso. Julian Fernandes, indicação de Sosso, boa. Não lembro agora de fato se foi indicação de Sosso ou não, tá de cabeça. Não lembro. Mas Julian Fernandes, boa contratação. Joga muita bola. Então, a maioria das indicações de Sosso, se a gente for parar para analisar, acabaram dando certo. Gringos que vieram, obviamente, de uma Colômbia, Chile e tudo mais. Então, assim, as indicações de Sosso, na média, deram mais certo do que errado. Fabrício Domingos foi artilheiro do Sport na Série B. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Se de fato ele for contratado, a gente passa uma análise mais profunda em relação a tudo isso, tá? Aqui fica um pouco mais no ponto da aleatoriedade da minha cabeça também. Bom, só para finalizar, hoje começa a 4ª rodada da Copa do Nordeste. Hoje tem Ceará e Jacuipense, dia 14 de abril, 9h30 da noite. A Copa do Nordeste matando... aliás, a CBF matando a Copa do Nordeste, enfim, as televisões matando a Copa do Nordeste. Botar um jogo para 9h30 da noite, Ceará e Jacuipense, vai dar 7 mil hoje no Castelão. Ah, vai ser no PV, né? Menos mal. No PV vai dar uns 10 mil, talvez, com uma capacidade do PV de uns 20, 21 mil. Então vai tá num clima de caldeirão um pouco maior, vai. E mesmo assim não vai muita gente pra esse jogo aqui não, tá? Se der 10 mil amém, agradecer aos céus. Eu acho muito difícil. Bom, eu não tô aqui para alongar o debate sobre toda a rodada não, é só o início apenas da rodada 4. Ceará pega Jacuipense, 9h30 da noite. Ceará que nesse momento, quando a gente vem aqui, ó, para a publicação anterior, vem. O Ceará está na 3ª colocação do Grupo C. Se ganhar, vai a 7, passa o Ferroviário, encosta no Sport. Obviamente, o torcedor do Sport pode secar hoje que se o Ceará empatar ou perder, que eu acho muito difícil, o Ceará não alcança mais o Sport, porque restaria um jogo e o Ceará poderia chegar a 8 ou a 7 pontos se empatar ou perder. Caso vença, vai a 7, e aí, naturalmente, só é o Sport ganhar um jogo contra o Maranhão, que o Ceará já não ultrapassa mais o Sport. E para quem quer ver o Ceará eliminado, torcer para perder hoje contra a Jacuipense, ou até mesmo um empate, que a depender da combinação, se o Ferroviário ganhar amanhã, já vai a 9 e o Ceará não alcança mais. Então o Ceará empatando ou perdendo hoje é praticamente adeus. Que vai ser nessa batida daqui para o final da série da Copa do Nordeste, nos próximos 2 jogos. Ceará empatando ou perdendo, ele praticamente dá adeus à competição, tá? Bom, sempre tá no limite pelo início muito ruim de 2 jogos e 1 ponto conquistado apenas. Perdeu para o Retrô e empatou contra o ABC. Ceará deve ir com os titulares: Richard, Luizão, Éder, Alex Silva, Sanches, João Gabriel, Diego Vina, Melk, Mateuzinho e Wendel Silva. E a Jacuipense, que é um time bem fraco, tá, gente? Acredito que o Ceará tem tudo para vencer o jogo de hoje. Vai com Marcelo, Daniel Costa, Railão, Everton, Vicente Reis, Juan Nascimento, Thiago, Vinícius Amaral, Thiaguinho, William e Sidney. Apesar de ser fraco, competiu contra o Sport, o jogo foi 2-1, o Sport fazendo gol aos 43, empatou contra o Vitória, empatou contra o Bahia, empatou e se classificou contra o Novo Horizonte na Copa do Brasil. Então, não é nenhum time tão fácil, tão baba assim, pelo que a Jacuipense entregou de respostas num recorte um pouco mais longo, vai.
Olhando para o recorte muito recente, a Jacuipense perdeu de 3-1 para o CSA, perdeu para o Ferroviário, empatou com o Asa e empatou contra o América de Natal. Ou seja, perdeu para o Sport, empatou contra o Novo Horizontino. A última vitória da Jacuipense foi no dia 11 de março. Tem exatamente um mês, aproximadamente um mês, vai. São 6 jogos sem saber o que é vencer. Ceará deve ganhar o jogo de hoje e carimbar os 3 pontos. Vamos aguardar. Vou fazer sim a análise pós-jogo em vídeo ou em live mais tarde no canal. Mais uma vez, se inscrevam aqui no canal, tá? Ó, mais um aqui agora. Deixa o like para fortalecer e ative as notificações também. Aquele abraço, hein? Tamo junto.